Oi, tudo bem com você? Muito prazer para você que não me conhece. Eu sou Paula Dugaishi, sou contadora de histórias e me dedico a esta arte maravilhosa desde 2012, desde que larguei a minha carreira de publicitária e comecei a contar histórias. E desde então eu venho pesquisando, experimentando, estudando tudo o que engloba, tudo o que envolve a arte de contar histórias. E eu percebi que um dos meus grandes focos sempre foi o texto. Como as histórias que eu conto, a maior parte dos contadores hoje conta, são retiradas de livros, eu sempre fiquei muito atenta desse texto que eu tiro de um livro e conto para alguém. E é justamente desta minha experiência que nasceu este curso. Essa videoaula é fruto do PROAC 39 de 2021 e com o belíssimo título Do Livro pra Boca, eu vim dividir com vocês todas as minhas experiências e pesquisas como contadora de histórias, mas com o olho virado para a construção do texto falado. Um texto que você vai pegar de outra pessoa que escreveu, com as palavras dela, com a personalidade dela, e vai transformar num texto para você falar do seu jeito, com as suas palavras, sem mudar a história e também sem anular completamente o autor. Durante muitos anos eu contava só histórias infantis. E foram essas histórias que me fizeram ter esse primeiro contato com a necessidade da adaptação, a necessidade de deixar aquele texto mais natural na hora de eu falar. Mas as histórias infantis, elas têm uma construção mais simples, um fio condutor da história mais claro, tem menos personagens e isso não significa que elas têm menos profundidade. Acontece que as histórias infantis falam muito, falando pouco. Só que quando eu comecei a contar histórias mais longas, mais densas, foi quando esse trabalho de adaptação realmente... Eu adaptei o livro O Hobbit para narração de histórias tanto virtual, dividido em vídeos, num canal chamado Tolkien Talk, que convido todos a assistir, como também para a narração presencial de 1h30. Então eu adaptei toda essa história, todo esse livro para uma apresentação. Adaptei também o Ferreiro do Bosque Maior, que parece curtinho, mas é intenso. Adaptei também histórias do Neil Gaiman e também não é livro, é que agora virou livro, agora tem o livro até aqui. Mas eu adaptei a partir do filme, a convite da Disney, a saga Star Wars. Eu adaptei 7 filmes de Star Wars para uma narração de histórias de 1 hora. Foi muito desafiador e foi quando a adaptação de texto foi tudo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a literatura tem características muito específicas que são excelentes para ler. Já a oralidade tem outras características específicas que deixam perfeitas para serem escutadas. Ou seja, a linguagem que funciona em um não necessariamente funciona no outro. Eu sei que várias pessoas, vários professores, contadores de histórias, palestrantes, jogadores de RPG se deparam às vezes com esse grande questionamento. Tem que pegar uma história que está escrita, que está num livro e contar para os seus jogadores ou para os seus alunos. Só que essa tarefa de tirar do livro para contar não é simples assim. Não é difícil, mas não é simples assim, do meu ponto de vista. É que contar história não é sair contando a história do jeito que te vem à cabeça, assim, ó, sem preparo nenhum, como a maioria das pessoas acha que é. Até a história que a gente escolheu ficar pronta para contar, ela passa por um longo processo. E a gente também. Eu vejo a adaptação de texto como uma ferramenta para narração. E ela tem vários benefícios da hora que podem deixar a sua apresentação ou aquele seu momento que você está contando essa história muito mais interessante. Ela aguça a atenção do seu público. Ela te faz ter um domínio maior sobre aquela história. E, consequentemente, nos ajuda a memorizar a história e acabam deixando as nossas expressões faciais e corporais muito mais naturais. E ó, muita atenção! Adaptar uma história não é alterar a história, e sim alterar a forma de contá-la. Não importa o tamanho da história, se é para criança, se é para adulto, se é curta, se é comprida, o trabalho de adaptação é muito importante porque você ter um contato mais íntimo com a história. Tá bom, mas antes de entrar nos pormenores da adaptação, vamos entender o que tá saindo do que e indo para onde. Primeiro, antes de tudo, qual é a diferença entre literatura e oralidade? Qual é a experiência que vivemos em cada uma dessas situações? O que é literatura?
Os contos literários são próprios da linguagem escrita. Esses contos são feitos por um autor, com as características pessoais dele, com a personalidade, com as palavras que ele gosta de usar. E o foco na literatura é justamente o uso das palavras, a profundidade dos personagens, as descrições, dependendo do livro, as ilustrações. E se você for pensar, a literatura é uma experiência solitária. É você ali, sozinho, com o seu livro, com a sua imaginação. Você tem o tempo que você precisar para assimilar aquela história. Você pode voltar, reler os parágrafos. É o seu tempo, é você e o livro. Já a oralidade é a tradição oral, é a fala, é a cultura transmitida verbalmente. Antigamente as pessoas sentavam em volta da fogueira, contavam as histórias de seus antepassados. Essas histórias iam atravessando gerações, chegaram inclusive até hoje em dia. E cada contador tem a sua forma de contar histórias. A narração de histórias é uma arte que preza o indivíduo. Ele é livre para se expressar, ele é livre para ser o narrador que ele quiser. E é legal ver cada contador imprimindo a sua personalidade no seu jeito de contar. E a experiência da oralidade é completamente diferente da experiência da literatura. Que, o contrário da literatura, que é você e o livro, a oralidade é uma experiência coletiva, é um monte de gente ouvindo junto aquela história. E qual é a importância da adaptação? A primeira coisinha que eu gosto de pensar quando eu adapto um texto é que eu tô deixando aquela obra acessível a mais pessoas. Nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo tem interesse pela literatura, nem todo mundo pode ler, nem todo mundo sabe ler. Então, quando eu adapto uma história para contar, eu gosto de deixar agradável aos ouvidos do público aquela experiência que eu vivi no livro e tô passando para frente. E, ao mesmo tempo, a pessoa que não tem interesse pela leitura pode ficar instigado pela sua narração de histórias, interessada em conhecer aquele livro. Então, quando você adapta, você também não estraga a experiência de leitura daquele livro. Então, pensando que são linguagens completamente diferentes da literatura para a oralidade, a minha proposta é transformar esse texto num texto agradável de ser ouvido, onde o ouvinte vive a experiência daquela história a partir do ponto de vista do narrador. Então, é super legal você fazer a adaptação e deixar a história com o seu jeito de contar, porque aquele texto escrito por uma outra pessoa com as palavras dela e com a personalidade dela não necessariamente combinam com você. E não necessariamente combinam com a sua forma de falar. Se você não se sente estranho falando palavras que não estão no seu vocabulário, e não necessariamente palavras difíceis, não precisa ser uma palavra difícil, impronunciável, pode ser uma palavra que não cabe na sua boca quando você fala, que você não se sente confortável falando. Então é legal você rever essas palavras para quando você narrar ela ali pro público, sair de uma forma super natural e super envolvente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a estrutura da história, o esqueletão da história, e vai rechear com as nossas palavras, dando uma temperada do autor. Eu não gosto de anular a presença do autor no texto que ele mesmo escreveu. Vou falar mais pra frente como é que eu faço isso. Pra gente adaptar um texto, é muito legal que a gente leia o texto como um todo, que a gente leia além da história, sabe? Quando eu leio um texto para deleite, para diversão, eu leio ele de um jeito. Quando eu leio um texto pensando em contá-lo, eu já leio de outro. Mas sempre lembrando que sempre tem a primeira leitura, então sempre tem uma leitura gostosa de conhecer aquele texto. E se eu gosto do texto e resolvo contar, eu vou para uma segunda leitura já com olhos mais analíticos. E quais análises são essas que eu faço no texto quando eu me proponho a contar? Chegou a hora da parte prática de tudo isso. Euzinha, baseada nas minhas experiências, nas minhas pesquisas, encontrei autores que concordam com algumas linhas de raciocínio minhas, dividi o processo de adaptação em algumas etapas, que bem ou mal são as etapas que eu identifiquei, que são meio que a minha rotininha de adaptação. Cada tipo de texto vai pedir atenção numa certa coisa, não são todos os textos que exigem as mesmas coisas. Como eu falei, existem textos mais simples, com narrativas mais simples, você fique atento à linguagem, às pegadinhas, às vezes tem os trocadilhos, às vezes tem brincadeira de palavra. História de criança é cheia de pegadinha, tem que ficar muito atento com isso, que parece simples, vou contar, não. Às vezes você deixa passar o pulo do gato da história. Mas também,
Quando eu me propus a contar esses contos mais longos, como eu falei, o Hobbit, o Ferreiro do Bosque Maior, Felizmente o Leite, do Neil Gaiman, que são histórias que são contos mais longos, mais robustos, mais cheios de personagem, com mais acontecimentos, com mais ganchos em acontecimentos, foi que eu vi como esse trabalho de adaptação mais aprofundado é importante. E são nessas etapas que agora a gente vai entrar. O que olhar no texto com os olhos de quem vai contar o texto. As etapas são, vou falar aqui uma por uma, depois eu falo sobre cada uma. A primeira etapa, abre alas para adaptação, é conhecer bem o texto. Mas bem mesmo. Logo em seguida, você precisa identificar o caminho que segue aquela história. Qual é o fio condutor daquela história? Depois você vai identificar o elo de ligação entre cada acontecimento da história. Geralmente uma coisa depende da outra para acontecer. E é muito importante que esses ganchos não se percam. A quarta parte dessa etapa é identificar os excessos. Às vezes, na literatura, existem descrições muito detalhadas sobre as coisas, sobre cenários, sobre personagens, sobre acontecimentos. Ou às vezes também identificar justamente o inverso, buracos na história, acontecimentos muito rápidos na literatura que na hora de narrar precisa dar uma degustada. Uma outra coisa que eu fico muito atenta quando eu adapto obras mais longas e mais robustas é em unir as informações que ficam espalhadas pelo texto. E depois de tudo isso, eu penso, como é que eu vou contar essa história? Eu, Paula Euzinha, do meu jeito. E depois de decidir como eu vou contar, eu vou decidir como que o autor vai ficar ali contando aquela história comigo. Esses são os tópicos, agora vamos um por um. Então, beleza, você foi lá, leu uma história, achou aquela história sensacional e resolveu que queria contá-la. Ela parecia impossível, mas você resolveu contá-la. A primeira etapa, e muito importante, é conhecer bem aquele texto. Antes de você começar essa adaptação, é muito importante você estar muito familiarizado com o texto original. Você tem que estar íntimo com a forma, com o conteúdo dele, com as nuances, com as pegadinhas, com as brincadeiras de palavra. É muito importante realmente conhecer o texto profundamente, porque dependendo do texto que você escolheu para contar, do autor que você escolheu para contar, é muita responsabilidade, porque os fãs, aqueles que conhecem a obra de cabo a rabo, não te deixam errar. Então, não é porque a história é curta ou o livro é infantil que você não precisa ler com atenção. E depois de ler e se debruçar sobre aquela história e conhecê-la, você vai traçar o fio condutor. Esta é a segunda etapa. Encontrar o fio condutor daquela história. Por que eu tô batendo essa tecla? Porque ela parece óbvia? Ela é óbvia. Em algumas histórias, não. Por exemplo, em livros como O Hobbit, isso fica bem ilustrado, porque aqui nesse livro, pra quem conhece, desculpa, pra quem não conhece eu vou dar spoilers, inclusive eu vou falar bastante dele, vai dar bastante spoiler. Aqui, a história, o fio da história é Bilbo Bolseiro. Temos informação de muitos anões, temos informações de elfos, temos algumas histórias de alguns personagens que são muito interessantes na hora de ler. Mas se eu for ficar contando no meio da história do Bilbo, a história do elfo, a história não sei outro, a narração vai ficar chata. Então é muito importante que eu siga reto nessa linha de continuidade da história, sabe? E com esse fio condutor muito claro, com esse caminho da história muito claro na sua cabeça, você vai identificar os elos de ligação entre os acontecimentos que são realmente importantes para o andamento da história. Todos os acontecimentos numa história estão amarrados. E é muito importante a gente saber quais são as chaves de virada, onde elas estão ligadas, para não ficar ponta solta. E se for uma história muito longa, cheia de pontos de virada, a gente tem que, de fato, tirar alguns acontecimentos. E quando a gente entende os elos de ligação da história, a gente pode tirar alguns quando a gente vê que ele tá sobrando. Ele é legal na literatura, pra você curtir, pá, e tal, mas pro andamento da história, ele não faz a menor diferença. Vou dar outro exemplo do Hobbit. Aqui no capítulo Cálida Acolhida, quando os anãos descem dos barris, então eles vêm em barris pelo rio, vou dar um resumão, e eles vão chegar na cidade.
do lago. Então eles precisam atravessar essa ponte, porque a cidade do lago, você só entra nela por pontes. Tem todo um momento dos anãos chegando, saindo dos barris e passando, tem uma conversa com os guardas da ponte. E tem todo um momento que no livro é um momento considerável, mas ele não muda nada no andar da história. Ele não muda o andar dos personagens, ele não tem nenhuma alteração nessa linha principal da história. Então foi uma parte que eu tirei completamente da história e na narração não fez diferença nenhuma. Legal, entendeu a história, entendeu as coisas ligadas uma na outra, escolheu o que fica e o que vai, quais são os elos importantes ou não. Vamos para os excessos. E geralmente os excessos são os excessos de descrições, que a literatura é riquíssima, descrições de personagens, descrições de ambientes, descrições de acontecimentos, descrições. Só que na oralidade, descrição demais é sono na certa. As descrições na sua narração, elas têm que ser na medida. Não precisa ser muito, não precisa ser pouco. E vamos combinar também que excesso de descrições limita a imaginação, né? Você vai ficar dando detalhe de tudo, de como é, você não deixa espaço nenhum para as pessoas imaginarem. Não. Quando você for colocar algumas descrições na sua narração, se faz algumas perguntas. O que eu quero que as pessoas vejam na minha história? O que eu quero destacar? O que é realmente importante descrever e o que é importante imaginar. Porque é isso, quando você tá lendo lá o seu livrinho sozinho e tem trocentas descrições, que é uma delícia, eu adoro livros com bastante descrições, porque eu me sinto lá dentro do livro. Você tá lá sozinho lendo seu livro, às vezes você tá lendo, a cabeça vai longe na descrição, aí você volta, relê, é o seu momento, é o seu tempo. E quando você está ouvindo essa história, essas descrições muito detalhadas acabam dispersando de fato. Então, como eu falei, você precisa seguir esse fio condutor da história sem viajar demais, senão você perde o público. Você precisa escolher o que falar ou não. Ser sensível para entender o que é legal lendo e o que é legal ouvindo. Agora, focando nas descrições de ambientes. É legal quando você for descrever ambientes. É legal você dar algumas informações sobre ele, como eu já falei lá, capricha nas descrições que você vai escolher e você pode acrescentar, como uma dica, coisas familiares aos seus ouvintes. Você pode trazer o cheiro do ambiente, você pode trazer a luz, o som, a paisagem que você vê. As descrições, quando bem usadas, você coloca os seus ouvintes dentro da história que você está contando. Agora vamos para as descrições de personagens. Existem 2 pontos sobre os personagens para a gente prestar atenção numa história. 1, a quantidade de descrição dos personagens e 2, a quantidade de personagens. Quando você for descrever um personagem numa história, é legal você dar as informações que são necessárias para a história e deixar o que não importa para a história aberto para a imaginação do seu ouvinte. Não precisa dar todas as características físicas de um personagem se isso não é importante para a história. Mas às vezes é legal você focar na personalidade do personagem. Se ele é bravo, se ele é gentil, se ele é mal-humorado. E assim você deixa seu ouvinte livre para criar na cabeça dele o personagem que ele quiser, a partir das vivências dele, das referências dele. Porque isso é sensacional, cada um imagina do seu jeito. E agora eu vou falar sobre o número de personagens numa história. Obviamente, as histórias são feitas de personagens, e é muito legal a gente ver como esses personagens entram e saem ou convivem, habitam a história. Tem muitas histórias, nos contos infantis principalmente, onde tem vários personagens, mas os personagens entram, cumprem uma função e vão embora. Eles não ficam ali coabitando a história todos juntos ao mesmo tempo. E se ficam em estruturas mais simples, é mais fácil lidar com vários personagens durante a história. Mas, quando os personagens são aprofundados demais e são muitos na literatura, aí exige um olhar cuidadoso para esse bando de personagens. A gente tem que pensar qual que é realmente importante para o fio condutor da história e qual tá ali para nada. Obviamente que os personagens vão sempre estar lá para alguma coisa, mas eu tô pensando nessa construção da narrativa. Então, qual personagem realmente faz a diferença para a história e qual personagem é legal, é bacana, mas não faz diferença nenhuma, pode sair. A gente tem que fazer sacrifícios na hora de adaptar uma história. Isso é um fato. Então, mais um exemplo do Hobbit. Essa história é composta de 13 anãos, um mago e um hobbit,
que estão ali juntos na maior parte do tempo, e mais todos os personagens que esse grupo vai encontrando e vai tendo que lidar. Então são 13 anãos. Às vezes eu falo anãos porque no livro do Tolkien é anãos. Então, Dwalin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur e Thorin. Escudo de carvalho. Eu não consigo me aprofundar na personalidade de cada um desses anãos, porque vocês não vão nem lembrar o nome. Como é que eu vou ficar falando de cada um se ninguém vai nem lembrar o nome? Então, o que eu fiz? Eu escolhi o anão principal para a história, que é Thorin. O resto é um dos anãos. Então, toda vez que acontece alguma coisa, alguma virada com algum dos anãos, eu falo algum dos anãos. Eu amo pessoalmente cada um deles, mas se eu for narrar, não vai ter a menor condição. E outra situação onde eu tive que rever a quantidade de personagens numa história foi no conto A Sereiazinha, de Hans Christian Andersen, que tá nesse livro aqui. Que é o conto original, conhecido hoje como A Pequena Sereia. É um conto bem macabro e sangrento, não tem nada a ver com o filme da Disney. No conto original da Pequena Sereia, a sereia tem irmãs. E ele fala bastante sobre essas irmãs e algumas experiências dessas irmãs quando vão na superfície, pela primeira vez, o que elas veem. Então ele dá alguma ênfase nas experiências dessas irmãs. Só que pro fio condutor da minha história, não me importa a experiência das irmãs. Me importa a experiência da sereiazinha. Então eu tirei toda essa parte das irmãs, o que não altera em absolutamente nada o andar da história. Nada, 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 nada. E ajuda muito na narração e deixa a história mais clara e deixa até mais dinâmica. E assim, com essa simplificação dos personagens ali coabitando a história, fica mais fácil do público entender. Agora, vamos para as descrições de momentos e acontecimentos. Aqui, a gente pode se deparar com duas questões. Ou o excesso de descrição, ou a ausência de descrição. No excesso de descrição de momentos e acontecimentos, eu sigo a mesma linha de raciocínio dos personagens. Então, de tudo que está sendo contado ali sobre aquilo que aconteceu, o que importa para a história? E o inverso, pode ter descrição de menos, pode estar faltando ali um recheio para aquilo que passou rápido no livro que você nem viu e você quer deixar na narração ali, ó, mais gostosinha. O primeiro exemplo é desse livro aqui, um livro infantil, um livro adulto disfarçado de livro infantil, chamado Princesinha Não. E eu adaptei essa história para narração e teve um momento nesse livro que eu achei que foi muito rápido. E quando eu fui narrar, eu quis enaltecer. Esse livro conta a história de uma princesa que se casou com um príncipe abusivo. E como a história corre a partir disso e quem ela vira depois que ela se descobre. Teve um momento aqui nessa história onde eu achei muito rápido. Entre o príncipe resgatá-la e ter toda uma ironia de um conto de fada tradicional aqui no início, até eles se casarem, é muito rápido. Então ele resgata, pede ela em casamento, aí eles já estão no casamento e ele tá reclamando do batom vermelho dela. Eu quis enaltecer esse momento onde os dois estão se arrumando para o casamento. Eu enalteci o momento onde ela passa o batom, onde ela se acha linda e poderosa com aquele batom. E ela chega no casamento e o príncipe é um chatão com ela. Então essa cena não tem no livro, mas eu coloquei na narração de histórias. Ela não muda nada a história, mas deixa a narração ser uma experiência mais lenta, sabe? Outra coisa que eu gosto muito de prestar atenção nessas obras mais robustas é a divisão das informações na literatura. Tem muitos casos que o autor vai pincelando informações ou sobre um personagem ou sobre um local, que na hora de você narrar é muito interessante que você descreva isso de um jeito só. É como eu encontrei de passar essa mensagem mais clara para os ouvintes, dependendo do que eu tô querendo narrar. E agora chegou a hora da etapa, eu diria que é a mais gostosa. Esse começo é muito analítico, né? Você tem que ficar muito, muito atento à história em si. E agora é hora de temperar do seu jeito. Com o seu paladar, com as suas palavras, com o seu jeitinho único de falar. Com as palavras que você está familiarizado. Você pode botar uma gíria se você se sentir à vontade. O importante é não falar e não fazer nada que você faça forçado, que você não se sinta confortável em fazer. Você tem que aqui, nesse momento,
transformar essa história numa história sua. Você já conhece ela de cabo a rabo. Você já estudou, você sabe quem são os personagens, você sabe o que é bom, você sabe o que fica, você sabe tudo. E agora você vai pegar tudo que você sabe e vai passar para suas palavras. Euzinha Paula, no meu processo, eu faço por escrito. Eu reescrevi o Hobbit inteiro com as minhas palavras. Pra mim, essa é uma etapa muito importante. Esse curso, eu contei com muitos amigos contadores de histórias que foram entrevistados, que receberam áudios e que com muita boa vontade e amor no coração me responderam. E eu perguntei para vários deles sobre essas etapas deles de construção da história. Tem muitos que fazem por escrito, tem muitos que constroem na cabeça e vão gravando. Cada um tem o seu método, nada é uma regra. A gente tem que fazer o que a gente se sente confortável, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas estou dividindo as minhas experiências e contando a forma que eu faço. Então, essa é a etapa de você enxergar como essa história vai ser contada. Qual é o tempo que essa história vai ser contada? Qual é o tom dessa história? O que você vai evidenciar? Você já sabe, você já construiu esse esqueletão gostoso dessa história, então você vai rechear com as suas palavras. E agora, por último, não é a última etapa, mas é o último tópico, porque essa etapa eu faço junto com a etapa anterior, eu vou usar o termo autor presente. Quando eu conto uma história de uma outra pessoa que escreveu com a personalidade dela, com o jeitinho dela, eu de fato mudo para minha forma de contar. Mas eu não excluo completamente o autor daquela obra. Eu não me aproprio a ponto dela ser minha e eu anular o autor. Não. Eu gosto de deixar ele ali comigo. Eu deixo algumas palavras específicas que só ele usa. Ou eu deixo as falas idênticas ao livro. Se ficar boa na minha boca, né? Senão eu mudo. Ou, como eu fiz bastante no Hobbit, eu deixei algumas frases idênticas da do Tolkien, que me couberam muito bem, me vestiram muito bem, me sentia confortável em falar e deixei ali no meio desse texto umas frases dele bem lindinhas. E lembrando que narração não é só texto. Narrar, contar uma história, não é só o texto. Aqui eu foquei bastante nesse cuidado com o texto, mas contar a história. Contar a história é voz, é corpo, é silêncio. Você também complementa tudo com as expressões faciais. E esse trabalho que você fez até aqui com o seu texto vai deixar esses complementos maravilhosos, porque você acabou de deixar essa história sua, do seu ponto de vista. Então, quando você for narrar, ou quando você for preparar esse texto para narrar, vai ser mais natural você pensar nas pausas. Na hora da sua narração, o seu corpo vai fluir melhor, porque essa história é sua. As suas expressões vão ser até naturais, porque você conhece aquela história, de cabo a rabo. Mas eu gostaria que todos vocês soubessem que todo mundo que habita esta terra é um contador de histórias nato. O ser humano é história. Nós contamos história o tempo todo. Você acha que não? Pois você conta história o tempo todo. A gente conta história todo dia. A gente relata o que aconteceu, a gente divide uma experiência, a gente conta história digitando no WhatsApp, a gente grava áudio, a gente conta na terapia, a gente conta o nosso sonho, a gente conta história o tempo todo. A gente troca experiência com as outras pessoas e histórias são experiências. E se você for pensar, quando você vai contar uma história que aconteceu com você, você não conta tudo dessa história. Você não conta todos os pontos, você conta o que é importante para aquela pessoa saber, para ela entender a história que você está contando. Você começa a dispersar demais, você pode ver que o seu ouvinte também fica disperso. Então você só conta o que é de fato importante para aquela pessoa entender a história que você está contando e visualizar o que você quer que ela veja naquela história também. E mais importante, você conta a história do seu ponto de vista, porque a mesma história tem vários pontos de vista. Então você conta a história do seu ponto de vista usando as suas palavras. Outra coisa, você vive contando história que outra pessoa te contou. Quer ver? Fofoca. Quem aqui não passa uma fofoquinha pra frente? Quando você conta pra alguém uma história que outra pessoa te contou, você está adaptando o texto. Você está contando a mesma história que aquela pessoa te contou, do jeito dela, com as palavras dela, você está repassando a história com as suas palavras, com o seu jeito, com as suas memórias. E com um pouquinho a mais que você vai aumentar, né? Porque quem conta o conto, aumenta um tanto. Não é um ponto, não. E assim que eu vou encerrar essa videoaula.
pedindo para vocês perceberem como vocês contam as histórias da sua vida. O que vocês mais fazem, o que vocês não fazem. Quero que você note a sua linguagem própria. Quem é você quando fala? Quando você fala, o que você está comunicando? Então é isso. Adaptar é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Tudo que a gente fala, a gente faz um trabalho, às vezes sem saber que está fazendo, para se comunicar melhor. E o importante é que a história chegue clara nos ouvidos dos seus espectadores, dos seus ouvintes, e que ele consiga navegar, viajar e curtir a sua história, sem perder nada, sem viajar, sem ficar entediado, sem ficar de saco cheio, e sim, pelo contrário, ficar entusiasmado, ficar animado e ficar interessado pela história do livro que você leu. Um beijo, até breve, valeu por ficarem até aqui, tchau!